Sofia, hoje ela tem 5 anos e meio. Ela nasceu com uma síndrome genética chamada CDKI5. É uma síndrome que causa um certo distúrbio neurológico e ela tem crise convulsiva diariamente. Apesar de ela sempre, desde 5 meses, ter feito todas as terapias, a Sofia nunca andou e nunca falou. Desde que a Sofia tem 1 mês de idade, ela teve a primeira crise convulsiva e então a gente começou com todos os anticonvulsivantes em todas as doses, combinações, mas a gente nunca conseguiu, a gente conseguia amenizar, mas a gente nunca conseguiu controlar. E desde então a gente veio buscando o diagnóstico. E depois de 2 anos e meio a gente chegou nesse diagnóstico, que é uma síndrome genética muito rara. Hoje em dia nós somos em 5 no Brasil e todas as meninas têm crise convulsiva diariamente. Aqui eu falo um pouco da síndrome, né, que eu já falei, dos remédios. E aí a gente foi mais ou menos em outubro, foi no dia 29 de setembro, o meu marido, num grupo que a gente tem no Facebook, descobriu que tinha uma menina americana chamada Harper. Ela estava tomando o CBD e já estava livre de crises há um tempo. E aí quando ele viu, assim, foi assim na noite, na madrugada, ele me acordou me dizendo: Gretchen, tem uma menina que tem a mesma doença da Sofia, que está livre de crises tomando CBD, e cara, vamos pesquisar amanhã, né? No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com esse pai, Dustin, e ligar para as outras mães. E aí eu liguei, né? Não sei, algumas mães deviam estar achando que eu era meio maluca, né? Falei: gente, tem uma menina tomando uma substância da maconha chamada CBD. Aí reuni um monte de dados, inclusive o da Charlotte, né? Que tem síndrome de Dravet. E, enfim, até na época eu pensei, como a gente viu que era muito caro, eu pensei em trazer uma quantidade, dividir com outras mães que eu tinha contato, para sair mais barato e a gente fazer um teste para ver se funcionava. E, enfim, aí a Catiele foi uma das mães que eu liguei, avisei, e foi a única também que teve coragem de importar. E graças a Deus foi um sucesso o tratamento com a Anne, e eu comecei a usar, liguei para o meu médico, na verdade, assim, quando eu descobri, eu liguei para o meu médico, o Dr. Eduardo Faveri, que me deu um super apoio moral, mas disse assim: Margarete, infelizmente, eu sei que é uma substância usada para epilepsia, mas eu não sei te informar nada, porque a gente aqui no Brasil é proibido, a gente não tem pesquisa. E eu comecei a disparar e-mail para amigos médicos, para saber se tinha algum médico no Brasil que tratava com maconha. E aí me veio algumas respostas dizendo: um médico chamado Siddhartha, que está no Rio Grande do Norte, fala com o Dr. Eduardo Faveri, que já era o médico da minha filha, que é uma pessoa que é especialista em epilepsia. E aí, nesses contatos eu consegui chegar até o Emílio, que me indicou um médico no Rio de Janeiro que já tratava com cannabis, tratava dor. E eu fui conversar com ele. E nesse processo eu já tinha eu já tinha telefonado e tinha mandado e-mail. E no dia 1º de outubro eu mandei um e-mail para a indústria Hemp Med PX, que fica no Colorado. E nisso que eu já tinha pedido, eles tinham falado que ia me mandar uma amostra grátis, e se desse certo com a Sofia, aí eu começava a comprar. Nesse tempo que estava vindo a seringa de CBD para mim, eu estava tentando entrar em contato com os médicos para me informar, porque assim, era muita novidade, era uma substância da maconha, enfim. Mas enfim, não consegui. O máximo que eu consegui foi esse médico no Rio de Janeiro, que me deu algumas explicações, mas ele era especialista em dor, não era especialista em epilepsia.
E quando chegou, e depois de 10 dias, chegou na minha casa, pelos correios, a seringa com CBD, vindo lá do Colorado, da Hemp Meds. E aí eu comecei a dar para Sofia, enfim, sem orientação médica nenhuma. Aí eu dava a dosagem que... Aí eu vi essa é o CBD que eu comecei a dar para Sofia. E tinha na internet, esse Dustin lá dos Estados Unidos, ele tinha um videozinho explicando passo a passo como ministrar essa pasta. E aí eu fazia exatamente, por coincidência a filha dele tinha mais ou menos o mesmo peso, a mesma idade, e aí eu espremia a seringa, fazia uma bolinha, dava via oral e fui assim fazendo, né? Mas enfim, a Sofia na época ela estava numa fase relativamente boa, tinha uma crise forte por dia, no máximo 2, e aí eu comecei a fazer isso, seguir as instruções do vídeo. Mas aí na primeira e na segunda semana eu percebi que as crises convulsivas parece que deu uma reduzida, mas assim, você fica muito perdida sem orientação médica, né? Porque é uma coisa nova que ninguém conhece e aí na terceira, aí eu percebia que dá, porque assim, qualquer coisa que desse nela eu ia achar que era essa pasta, né? Aí dava gases, eu falava, ai meu Deus, acho que é essa pasta. Aí dava qualquer coisa, eu falava, ai meu Deus, acho que é essa pasta. E aí aí eu ficava, ai, será que eu aumento mais um pouquinho? Totalmente sozinha, é o que eu digo para todas as mães depois da nossa experiência, é uma tentativa de acerto e erro totalmente solitária, nossa. E aí eu na terceira semana eu tive a impressão que não estava funcionando muito bem. Na quarta semana eu já estava assim, falei, acho que não estava, porque ela continuou diminuiu, mas assim, e eu assim, na minha ansiedade, precipitada, falei, ai não, acho que eu vou parar isso, acho que não está dando certo não. E aí logo em seguida chegou eu falava muito com a Catiele na época, e logo em seguida ela começou a dar para a Anne, e eu acompanhando os outros casos, eu tinha visto que, como as outras meninas tinham uma quantidade de crise convulsiva muito grande, a redução era muito mais fácil de perceber. E a menina Harper lá dos Estados Unidos também tinha uma faixa de 60 crises por dia igual a Anne. E também reduziu muito rápido. Aí eu comecei depois a comparar e falei, bom, acho que com a Sofia não deu certo mesmo. Isso daqui é o número de crises mais ou menos que a gente estimou, que era do caso da Sofia. Os efeitos colaterais, eu achava assim que dava umas estereotipias, que ela ficava mais agitada, mas era tudo assim. Como a gente fica muito sozinha, a gente tem apoio médico, né, e é uma criança, e você está dando uma substância totalmente desconhecida, você fica assim muito... Podia nem ser que fosse, enfim. E aí eu resolvi parar. Eu falei assim, acho que eu vou parar por conta de não saber a questão da dosagem, por falta de acompanhamento médico, por frustração com o resultado comparado com de casos semelhantes. Mas aí depois logo veio o sucesso do tratamento da Anne e assim, conseguiu em 9 semanas zerar. Aí eu fiquei intrigada, né, com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, não é possível, eu vou voltar. Mas eu parei muito cedo, eu não conseguia ficar mais que um mês, enfim, talvez se eu tivesse continuado insistindo, né, mas aí eu falei assim, bom, vou voltar, e aí fiquei naquela dúvida, e nessa época, isso foi em outubro de 2013, quando foi em novembro e dezembro, a gente já tinha percebido que o caso da Catiele estava assim, com muito sucesso. E aí eu falei, vou importar de novo, mas aí ela já estava com um problema de ficar parado na alfândega, e aí eu tinha contato de um médico no Rio de Janeiro que tratava, e aí eu liguei e falei, doutor, olha só, o senhor acha que o senhor tem alguma semente que é com alto teor de CBD, para Sofia, não sei o que, e eu confio muito nele, porque é uma pessoa assim, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que pesquisa, que viaja, que vai para congresso lá fora, é uma pessoa, enfim. E eu falei, ele ficou super contente pela confiança e a gente, assim, foi uma parceria, um encontro, assim, dos céus, assim. Aí ele me forneceu esse óleo e hoje está fazendo exatamente um mês que a Sofia está tomando e a gente está sentindo que dessa vez eu tô mais calma, assim, e tá dando resultado. Hoje é o terceiro dia que eu liguei ela para casa, né?
É a pergunta que eu mais faço nos últimos anos, desde que a Sofia nasceu, a Sofia teve crise, a Sofia teve crise, eu saio de casa, volto, a Sofia teve alguma coisa. E aí, assim, há muito tempo que ela não fica 3 dias sem ter. Então eu acho que ainda é cedo para falar o resultado total disso tudo, mas dessa vez eu estou muito confiante que se está dando certo com tantas crianças com síndrome de Dravet, é um fenômeno, assim. Percepção das melhoras, nas últimas 2 semanas ela teve 2 episódios de ficar 2 dias sem crise convulsiva nenhuma. Outra coisa, a gente conseguiu nesse tempo também tirar um dos remédios, e que pra gente também é uma coisa fantástica, porque esses remédios têm um efeito colateral muito grande. E eu tô dentro do meu tempo ainda, já tô estourada. Então eu queria, assim, esses 3 minutos dizer que depois desse encontro com um monte de pessoa, um monte de gente muito bacana que está apoiando e está ajudando, depois do caso ter ido para a mídia, a gente tem sido muito procurada por muitas mães, e a gente tem passado toda a nossa experiência, porque eu sinto muito nas mães que procuram a gente a mesma angústia e ansiedade que eu tinha quando eu descobri o CBD, que é a questão de dosagem, que é como trazê-la de fora, porque hoje em dia é proibido, e a gente tem hoje em dia até todo um esquema para trazer de forma ilegal, porque a gente não dá conta de cumprir os procedimentos da Anvisa. A gente pegou ele lá fora de jeito, fizemos um monte de pergunta, e enfim, eu acho que a gente está muito perto de conseguir, assim, fantástico, embora eu tenha visto a palestra da Amanda, que eu não estou vendo ela aqui, que ela dos Estados Unidos dizendo que essa pasta que essas mães estão importando é de baixíssima qualidade. Eu já imaginava isso, porque a mãe da Charlotte, que a gente acabou tendo um grupo de mães em contato com ela, já tinha levantado essa bola, falado que tem medo desse CBD, que eu descobri há pouco tempo que ele até é fabricado na China, enfim. Eu fiquei triste de um lado, né, e feliz de outro, que eu não estou mais dando essa que eu estou dando, que eu acho que a que eu estou dando hoje em dia é de uma qualidade muito melhor e mais confiável. E aí eu acabei criando um grupo de mães para a gente poder dividir essa angústia. A gente está com o estatuto aqui para os pais assinarem, a gente está com um monte de mães aí nessa luta, e isso para mim é muito simbólico. Aqui o Emílio é o nosso advogado, é uma das pessoas que dá a força, e enfim, a gente está como se diz, a associação já existe de fato, e ela muito em breve vai existir de direito. A gente está registrando isso muito em breve para conseguir. A minha luta maior é pesquisa. A gente, hoje em dia, a Aline, Samara, eu sou do Rio de Janeiro, a gente é pesquisadora, a gente é médica, a gente está quase achando que no próximo ano já vai fazer vestibular de medicina, porque a gente faz desde planilha de cálculo. A Aline, que é uma mãe carioca, que é engenheira química trabalhando no Petrobras, fez até uma tabela de dosagem, enfim, e a gente espera de fato que a partir daqui a gente consiga apoio para pesquisa, porque para mim eu acho que sem pesquisa a gente não vai a lugar nenhum, sabe? A gente tem que saber, a gente tem muita coisa para saber, que aí vem aquele ciclo vicioso que não tem pesquisa, não tem evidência e não legaliza, enfim, a gente não sai disso. E aí, o que eu sempre digo para todas as mães que eu converso, para não ficar esperando. A gente vai pra rua, a gente vai fazer barulho, a gente vai fazer o que for preciso, porque meu sonho é conseguir controlar as crises convulsivas da minha filha e ajudar um monte de outras crianças, porque a gente sabe que isso tem evidência sim. Enfim, eu queria encerrar a minha apresentação com um videozinho que representa um pouco da minha luta junto com de algumas mães. Posso colocar?